Você já foi rejeitado e sentiu como se arrancassem algo de dentro de você? Essa dor parece devastadora, eu sei. Mas e se eu te dissesse que essa rejeição pode ser o empurrão que a sua alma precisava para despertar? Hoje eu vou te mostrar como transformar essa dor em força, em autoconfiança, e fazer quem te rejeitou se arrepender profundamente, mas só se você aplicar as estratégias certas, e é isso que eu vou te revelar neste vídeo. Você já sentiu aquela dor aguda, silenciosa, que só a rejeição é capaz de provocar? Aquela sensação de estar invisível para quem você mais queria ser notável? É como se todo o seu valor fosse engolido por um instante de silêncio, uma mensagem ignorada, uma ausência que grita mais alto do que qualquer presença. E talvez agora você esteja se perguntando: por que isso sempre acontece comigo? Carl Jung, um dos maiores pensadores da alma humana, dizia que aquilo que negamos em nós mesmos se transforma no nosso destino. E a rejeição, por mais cruel que pareça, pode estar te mostrando justamente o que você não quer ver, mas precisa integrar. O problema é que a maioria das pessoas tenta apagar a dor, quando, na verdade, a verdadeira transformação começa quando você ousa escutar o que essa dor está tentando dizer. Jung nos ensinou que a rejeição é uma linguagem simbólica da psique, um convite à individuação, o processo profundo de tornar-se quem você realmente é. Cada vez que alguém te rejeita, o inconsciente está te dando um sinal de que há algo que você ainda precisa olhar, curar e acolher dentro de si. Não se trata de se tornar melhor para os outros, mas de tornar-se inteiro para si mesma. E é aí que tudo muda. Porque quando você começa a enxergar a rejeição como um espelho e não como um fim, você para de mendigar aceitação e começa a emanar presença. Uma presença que não implora para ser escolhida, mas que se basta. E é exatamente sobre isso que este vídeo vai falar com você. Neste exato momento, talvez você esteja com o peito apertado, tentando entender o que fez de errado. Mas Jung nos alerta: não é o erro que te prende, e sim a forma como você se julga por ter sido rejeitada. A dor da exclusão ativa feridas ancestrais, complexos emocionais que se formaram desde a infância e que continuam operando em silêncio. Você não foi rejeitado hoje. Você está apenas revivendo uma ferida que nunca foi verdadeiramente curada. Mas e se eu te dissesse que essa dor, essa tristeza que parece te enfraquecer, pode ser sua maior força? Que dentro dela mora o impulso da sua verdadeira liberdade emocional? Jung chamava isso de encontro com a sombra. O momento em que você encara aquilo que tentou evitar por toda a vida e, ao fazer isso, encontra a si mesma. Ficar até o fim deste vídeo não é sobre buscar uma solução mágica, é sobre atravessar um portal interno, é sobre compreender por que a rejeição dói tanto e, mais importante, como usá-la para se reconstruir, com mais força, consciência e autenticidade. Carl Jung acreditava que a cura não vem ao evitar o sofrimento, mas ao dar um sentido para ele. E neste vídeo, você vai entender exatamente como transformar essa ferida aberta em um ponto de virada. Porque quando você desperta para quem realmente é, ninguém mais tem o poder de te fazer sentir pequena. Agora, feche os olhos por um instante, respire fundo e esteja pronta. Você está prestes a entender por que a rejeição pode ser o maior presente que a vida te deu. A rejeição não é um castigo, é um mensageiro. Mas para entender isso, precisamos parar de vê-la como uma sentença e começar a encará-la como um símbolo. Carl Jung nos ensina que tudo aquilo que vivemos no mundo externo é reflexo de um drama interno. Ou seja, quando somos rejeitados por alguém, a alma está tentando nos mostrar onde ainda não nos aceitamos, onde ainda tentamos nos encaixar em moldes que não foram feitos para a nossa essência. O externo é apenas o palco onde a psique encena suas verdades ocultas. O ego, nossa consciência superficial, sente a dor da exclusão como se fosse uma ferida aberta. Mas é o inconsciente que guarda as razões pelas quais aquela ferida sangra. Talvez seja o complexo de inferioridade, aquele sentimento profundo de não sou suficiente,
que foi plantado por experiências passadas e que se repete cada vez que alguém nos abandona, nos ignora, nos descarta. Jung dizia que os complexos vivem como entidades autônomas dentro de nós. Ou seja, a rejeição que você vive hoje está ligada a uma parte sua que ainda opera nas sombras, buscando desesperadamente aprovação. Quando você passa a enxergar essa dor como um símbolo, ela deixa de ser um peso e começa a se transformar em direção. Ela aponta para o que precisa ser acolhido. Jung acreditava que a verdadeira cura só acontece quando nos tornamos conscientes do que está inconsciente. Então, se você foi rejeitada, é porque algo dentro de você precisa ser visto. Não pela pessoa que te deixou, mas por você mesma. O abandono externo é, muitas vezes, o reflexo de um autoabandono silencioso que você vem praticando há anos. É nesse ponto que a vida, com sua sabedoria simbólica, nos convida a um processo de individuação, o caminho para nos tornarmos quem realmente somos. A dor da rejeição é, na verdade, o início da ruptura com o falso eu. Aquela versão de você que vivia tentando ser perfeita, aceitável, amável aos olhos dos outros. Quando essa versão é rejeitada, o que sobra é a possibilidade de descobrir quem você é além das máscaras. E isso é liberdade. Então, antes de amaldiçoar o que te aconteceu, olhe com outros olhos. Pergunte-se: o que essa rejeição quer me ensinar sobre mim? Porque, segundo Jung, enquanto não tornarmos consciente o que está inconsciente, a vida continuará nos colocando nas mesmas situações. A dor só se repete quando não é compreendida. E compreender é o primeiro passo para transformar. Grande parte da dor que sentimos ao sermos rejeitados vem da ideia distorcida que criamos sobre o amor. Muitas vezes, não estamos buscando amar ou ser amados, estamos buscando aprovação. E isso tem raízes profundas. Carl Jung nos mostra que o ser humano constrói sua identidade a partir da relação com o outro. Se na infância você aprendeu que o amor só vinha quando era bonzinho, quando agradava, quando não incomodava, é natural que, na vida adulta, você continue repetindo esse padrão. Mas isso não é amor. É dependência emocional, disfarçada de afeto. A dor da rejeição nos mostra, com brutalidade, que estávamos tentando preencher um vazio com a presença do outro. Mas Jung nos convida a buscar esse preenchimento dentro de nós mesmos. O amor verdadeiro começa quando você para de esperar que o outro diga que você tem valor e começa a reconhecer esse valor por conta própria. Enquanto você depender da validação externa para se sentir inteira, viverá escrava ou da aceitação alheia. E a rejeição continuará te ferindo, porque ela expõe o quanto você ainda não se validou. Esse vício em agradar o outro, mesmo que isso te custe sua autenticidade, é um sinal claro de que a persona, o personagem social que criamos para o mundo, tomou o lugar do seu verdadeiro eu. Jung dizia que quanto mais você se identifica com a persona, mais você se distancia da sua essência. A rejeição, então, pode ser o estalo que te desperta desse transe. Ela quebra a ilusão, derruba o personagem e te deixa cara a cara com quem você realmente é, mesmo que você ainda não saiba quem é. Quando você entende que o amor não é barganha, e sim expressão da sua totalidade, tudo muda. Você para de tentar ser o que o outro espera e começa a viver de acordo com sua verdade interior. E isso, ironicamente, te torna mais magnética, porque quem vive com verdade atrai com autenticidade. A dor da rejeição foi o ponto de partida para você se reconectar com a única pessoa que jamais deveria te abandonar. Você mesma, Você foi rejeitada, Talvez sim. Mas isso não te define. Isso só te empurra com força para o centro do seu próprio ser. E nesse centro, a única aprovação que importa é a sua. Carl Jung introduziu um conceito essencial para o entendimento da dor: a sombra. Tudo aquilo que rejeitamos em nós, nossos medos, inseguranças, raiva, ciúme, carência, é empurrado para o inconsciente e forma a nossa sombra. E o mais irônico, quando somos rejeitados por alguém, muitas vezes é porque estávamos
tentando esconder justamente essas partes de nós. Estávamos tentando parecer mais fortes, mais agradáveis, mais perfeitos do que realmente somos. Mas a sombra não desaparece. Ela age por trás das cortinas. E é ela quem escolhe por quem você se apaixona. É ela quem faz você se apegar a quem não te quer. A rejeição é o grito da sombra pedindo atenção, pedindo para ser acolhida, vista, integrada. Porque enquanto você continuar tentando eliminar partes suas para ser aceita, o continuará, atraindo experiências que te forçam a olhar para essas partes. Jung não acreditava em superação pela negação. Ele dizia que a verdadeira liberdade vem ao aceitar o que há de mais escuro dentro de nós, e ainda assim, continuar a caminhar. Você quer parar de sofrer por rejeição? Comece se perguntando: que partes de mim estou tentando esconder para ser amada? É sua carência? Sua necessidade de controle? Sua dependência? A dor da rejeição escancara essas feridas. E quando você as acolhe, quando para de fugir de si mesma, algo mágico acontece, você se torna inteira. E uma pessoa inteira não se curva mais pela migalha da presença de ninguém. Integrar a sombra não é se tornar alguém perfeito, é se tornar alguém verdadeiro. E curiosamente é isso que as pessoas mais desejam, estar ao lado de quem é autêntico. A dor que você sente hoje é a porta para um novo nível de consciência. Mas você precisa atravessar essa porta. Precisa ter coragem de olhar para dentro, mesmo que isso doa. Porque a única forma de parar de ser rejeitada, é parar de se rejeitar. Seja honesta, consigo. Encare suas sombras com amor, porque é nesse momento de vulnerabilidade consciente que a verdadeira cura começa. E você verá que a dor que te quebrou era o solo fértil para nascer uma nova versão de você. Segundo Jung, o sentido da vida é a individuação, tornar-se quem você realmente é. E a rejeição, por mais paradoxal que pareça, pode ser o impulso mais poderoso nesse caminho, porque ela te obriga a questionar as máscaras, te força a abandonar o personagem que vive para agradar, para ser escolhido, para não ficar só. É quando você entende que ser você é mais importante do que ser aceita, que viver de forma coerente com sua alma é mais valioso do que ser desejada, por quem não vê sua luz. No caminho da individuação, você descobre que não precisa da aceitação de ninguém para se sentir inteira, você começa a buscar o seu centro, sua própria voz, sua própria verdade. A dor te fez mergulhar, e nesse mergulho você encontrou algo que ninguém pode tirar, sua essência. Não há mais vazio que precise ser preenchido por outro. Há apenas presença. Uma presença que floresce na solidão consciente. Isso não significa que você não vai mais querer relacionamentos. Significa que você não vai mais se perder neles. Vai amar sem se anular. Vai se entregar sem se dissolver. Vai dizer não quando necessário e aceitar o não dos outros com maturidade. A rejeição te ensinou a amar sem dependência. E isso é liberdade emocional. Jung nos convida a reconhecer o sagrado em cada experiência. E sim, até na dor. Porque ao final do processo, você percebe que a rejeição foi apenas o começo do seu despertar. Você não precisava ser aceita por aquela pessoa. Você precisava ser despertada para o seu verdadeiro valor. E isso agora está claro. Você já não precisa mais correr atrás. Você não precisa mais provar nada, porque quem se encontra nunca mais se perde. Parte 5. O renascimento após a dor. Agora que você chegou até aqui, respire fundo. Você não é mais a mesma pessoa que apertou o play neste vídeo. Algo dentro de você já começou a se reorganizar. Porque, como Jung dizia, a verdadeira mudança não vem do esforço forçado de ser diferente, mas da compreensão profunda de quem realmente somos. E agora você compreende. A rejeição não foi o fim, foi o início da sua reconexão. Não tente esquecer o que aconteceu. Não corra para anestesiar. Olhe para a dor com ternura, com coragem. Acolha sua tristeza, sua
Frustração, sua sensação de insuficiência. Diga para elas, eu vejo vocês. Porque só aquilo que é visto pode ser transformado. A rejeição só tem poder sobre quem ainda não se integrou. Mas você está despertando. Lembre-se, a dor não é inimiga, ela é mestra. E se você ouviu este vídeo até aqui, é porque está pronta para o próximo passo. Está pronta para deixar de viver pela carência e começar a viver pela consciência. Carl Jung acreditava que o ser humano só encontra paz quando se reconcilia com sua totalidade. E agora, você está nesse caminho. Você foi rejeitada? Sim. Mas agora você sabe. Essa rejeição te devolveu a si mesma, E quando você se tem, ninguém mais pode te tirar. Não se esqueça disso. Você não é quem foi deixada, Você é quem está renascendo. Chegamos ao fim desta jornada, mas as reflexões que iniciamos aqui não devem parar com o término do vídeo. Ao longo das 5 partes, vimos como feridas internas, padrões inconscientes e a ausência de autoconhecimento podem nos conduzir repetidamente ao convívio com pessoas que drenam nossa energia e distorcem nossa percepção de valor próprio. Jung nos ensinou que tudo aquilo que não é trazido à consciência se manifesta como destino. E essa frase talvez nunca tenha feito tanto sentido quanto agora. Porque, na verdade, as pessoas tóxicas não são o problema. Elas são apenas o espelho. O que você evita enfrentar dentro de si acaba moldando sua realidade externa. O medo da solidão, o desejo desesperado por aceitação, o vício em sofrimento, tudo isso são partes ocultas de você que, ignoradas, acabam atraindo o tipo de companhia que reforça ainda mais essas dores. Não se trata apenas de evitar pessoas ruins, mas de curar os buracos que permitem que elas entrem e permaneçam. Quando você começa a se ver com clareza e compaixão, as suas conexões também se transformam. Você começa a se afastar naturalmente de tudo que vibra abaixo do seu novo estado de consciência. Lembre-se, você não tem culpa pelas feridas que carrega, mas tem responsabilidade sobre o que faz com elas. Jung acreditava que a verdadeira transformação começa quando abraçamos a sombra, aquela parte esquecida e reprimida dentro de nós, com coragem e honestidade. Ao fazer isso, você se liberta das correntes invisíveis que o prendem a ciclos de dor, relacionamentos abusivos e repetições emocionais destrutivas. E pouco a pouco, você passa a atrair não o que deseja, mas aquilo que você verdadeiramente se tornou. Portanto, ao invés de buscar obsessivamente o motivo pelo qual os outros te ferem, pergunte-se: o que dentro de mim ainda permite esse tipo de presença? A verdadeira cura não vem de fora, vem do encontro com a sua própria alma. E esse encontro começa no silêncio, na introspecção, na coragem de olhar para dentro e dizer: eu estou disposto a mudar. Porque quando você muda, tudo muda. O que parecia imutável se desfaz. O que parecia normal se revela tóxico. E o que parecia difícil se torna necessário. Se este vídeo te tocou de alguma forma, não o guarde só para você. A sua transformação pode inspirar outras pessoas a iniciarem a delas. Curta este vídeo, se inscreva no canal Denominador em Comum e compartilhe nos comentários o que mais te impactou nessa jornada. Cada palavra sua pode ser um farol para alguém que ainda caminha no escuro. E lembre-se, não estamos aqui apenas para sobreviver aos relacionamentos, mas para despertar através deles. Que essa reflexão te acompanhe, até que sua alma se reconheça livre. E se hoje for o primeiro dia de uma nova história, não importa quantas vezes você foi ferido, rejeitado ou enganado, sempre haverá um novo caminho esperando por quem decide acordar para si mesmo. Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos nos subjuga, mas aquilo que aceitamos nos transforma. Talvez o seu maior erro tenha sido tentar se encaixar em lugares onde sua alma só queria ser livre. Talvez o amor que você buscava nos outros era apenas o reflexo do amor que faltava por si mesmo. Não tenha medo de andar só por um tempo. O silêncio que hoje parece incômodo será o solo fértil onde brotará a sua força. É ali, sem ruído, que você vai ouvir sua essência dizendo:
Você nunca precisou implorar por aquilo que já era seu por direito. O amor verdadeiro começa quando você se olha no espelho com gentileza e decide nunca mais se abandonar por ninguém. As pessoas que não suportam sua luz tentarão fazer você duvidar do seu brilho. Mas Jung diria: aquele que olha para fora sonha, mas aquele que olha para dentro desperta. Não permita mais que sua história seja escrita pelas dores do passado. Hoje, você pode virar a página e escrever um novo capítulo, com escolhas conscientes, limites claros e um coração inteiro. E lembre-se, não é sinal de fraqueza se afastar de quem machuca, é sinal de sabedoria. A verdadeira evolução começa quando você se respeita o suficiente para dizer: eu mereço mais do que isso. E isso não é ego, é amor próprio. O tipo de amor que não destrói, que não mendiga, que não se humilha. O amor que edifica. Se esse conteúdo falou com a sua alma, compartilhe ele com alguém que você sente que precisa ouvir isso hoje. Vamos juntos espalhar uma consciência mais profunda, mais desperta, mais humana. Curta este vídeo se ele te fez refletir, se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que tocam a alma e deixe nos comentários: eu escolho me libertar. Assim você transforma um simples gesto em um pacto público de transformação interior. Porque aqui, no denominador incomum, a mudança começa dentro e ela nunca mais para. E que você nunca se esqueça: o universo sempre responde à sua vibração. Então eleve-se, cure-se e atraia aquilo que finalmente te reconhece.